Seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo ao Papo de Camelo, podcast que mergulha nas histórias de quem tem feito a diferença no ecossistema de startups. Eu sou o Luiz Gomes, criador de conteúdo na Camelo, e estou aqui para fazer você refletir sobre temas fundamentais na jornada de criação e desenvolvimento de startups, indo além dessa corrida de unicórnios. Antes que eu esqueça, a partir de julho, 2 edições da Camelo vão ser dedicadas a apresentar cases de startups. Startups que estão entrando no mercado, que estão brigando aí por um espaço entre as competidoras. Então, se você quer ter uma edição da Camelo só para sua startup, acesse o link que está aqui na descrição, respondendo com o máximo de informações sobre o seu negócio. Eu vou analisar e vou combinar com você a melhor forma da gente apresentar a sua startup aqui na Camelo. Então, não deixa para depois, dá uma olhada nesse link que está na descrição, porque isso pode ser uma baita oportunidade para dar visibilidade à sua startup. Agora sim, vamos ao Papo de Camelo, que está incrível! 1, 2, 3, 4. Estamos começando mais um Papo de Camelo. Hoje a gente vai conversar com Maria Eduarda Oliveira, ou Duda Oliveira, da Oxente Software House, que é daqui de Recife também, ou está aqui em Recife também. A gente vai descobrir se ela é daqui a pouco. Então, eu queria apresentá-la como uma empreendedora aqui de Recife, ativa no ecossistema de startups e no meio de tecnologia aqui de Recife como um todo. Foi indicada para a gente ter essa conversa aqui numa das perguntas que eu fiz aqui para a galera do ecossistema. Então, eu estou muito feliz em recebê-la. Duda, obrigado por ter disponibilizado um tempinho para conversar comigo. Passando a bola para você, como eu faço com todo mundo. Quem é Duda e como é que você chegou até aqui? O prazer é meu. Muito obrigada pelo convite. E também a quem indicou, a minha participação aqui. Então, sou de Recife, estou e pretendo permanecer por mais algum tempo, Mas realmente, Maria Eduarda Oliveira ou Duda Oliveira, me chamem como preferir, Eu tenho hoje 19 anos, sou cofundadora da startup Oxente Software House, uma startup que nasceu aí no ensino médio, no ensino médio técnico, na ETEP Digital, no programa do governo do estado, em parceria com o César, que a nossa formação técnica veio através de profissionais do César. E aí a gente começou a desenvolver, na verdade, a Oxente para uma competição. Mas antes disso eu preciso contar um pouco da minha história para chegar até esse momento, Eu sempre fui meio agoniada para as coisas e queria fazer algo e não tinha um algo para fazer, No contraturno da minha escola a gente tinha oficina de matemática, artesanato, e eu tentei fazer tudo, mas era mais forte do que essa agonia, assim, sabe? E aí eu tinha robótica na escola, me inscrevi, pedi para participar, e aí no ano seguinte eu iniciei, e aí fiz uma breve carreira de robótica, mais ou menos 2 anos, assim, e aí eu fiz competições nacionais e internacionais, competi na Alemanha, no Japão, tudo isso no modelo seguidor de linha, que chama Huskyline, que a gente tem aqui também em OBR, que é a Olimpíada Brasileira de Robótica, a First League também. E aí, dentro dessas competições, eu já iniciei aí na minha carreira na área de tecnologia, eu era programadora e capitã da equipe. Então, daí você já sabe, Daí foi só pra frente, ou ladeira abaixo, como a gente não sabe ainda definir. Mas aí depois disso, eu decidi que queria realmente fazer um técnico, como formação acadêmica no ensino médio. Comecei a estudar e passei na ETEP Digital, que a gente fez técnico em desenvolvimento de sistemas. Eu passei um ano mais tranquila, que eu já tinha tido 2 anos muito agoniados nesse processo com a robótica. Porque eram muitas competições seguidas, eu ficava de tarde à noite, mais de 10 horas eu estava lá no laboratório fazendo as nossas coisas. E essas competições também tomam muito tempo da gente. Mas eu passei um ano mais tranquilo e depois nossas professoras nos convidaram, para fazer essa competição que é o Tech Innovation Challenge. É uma competição de empreendedorismo e inovação só para meninas, que busca fomentar a introdução de mulheres na área de tecnologia desde o início da sua formação. Então é um programa que é de meninas para 10 a 18 anos.
E a proposta é resolver um problema real da comunidade em que elas vivem, né? Então aqui a gente vê problemas que são normalmente relacionados com as ODS, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU. Então a gente começou esse processo, né? Começamos em 4, na verdade em 5, mas logo depois ficou 4 milhões. E aí a gente foi começando a desenvolver, e aquela história, né? A gente faz todas as coisas nas pressas. Por quê? A temporada, né, da competição já estava acontecendo, já fazia alguns meses, e a gente só descobriu um dia antes de fechar a inscrição do evento. Então a gente só tinha um mês depois para desenvolver a nossa solução, né? Aí já sabe, foi uma agonia, e a gente começou a desenvolver passando por todos os processos de design thinking, né? Ideação, prototipação, validação. Mas o primeiro de tudo é pesquisa, desde sempre. E aí a gente foi pesquisar e entender quais ODS a gente podia trabalhar. Dentro dessas respostas nas nossas pesquisas, uma pessoa falou assim, olha, já existem muitas soluções pensando na ODS de igualdade, pensado para mulheres. Mas e por que a gente não consegue pensar em soluções para homens? Porque a gente já sabe sobre a necessidade da igualdade. E talvez algumas pessoas, né, alguns homens não entendam isso. E a gente ficou, nossa, realmente. Casou de um dia, eu indo pro curso de inglês, a recepcionista do meu curso falar assim, nossa, eu não aguento mais ter que ficar mandando print do aplicativo de acompanhamento gestacional pro meu marido. Só sou eu que vou criar a criança? Aí eu fiquei, nossa, é mesmo, né? Juntou uma coisa com a outra, fui pra casa, falei com as meninas, e a gente, olha, junto comigo estavam Júlia, Cibele e Ali, né? E aí a gente, falei, gente, não é possível, olha, isso aqui, sobre o desenvolvimento de uma criança, o pai ou o parceiro ou parceira também tem que ter acesso a essas informações, né? Essas pessoas fazem parte, são essas pessoas juntas que criam a criança, que fazem todo o processo, então é importante, né? As mulheres hoje em dia já nascem sendo ensinadas a cuidar de bebês e crianças e tal, e por que não pela outra, né, parte? E a gente fez, não, vamos desenvolver isso. E aí a gente desenvolveu um aplicativo de acompanhamento gestacional que a gestante podia escolher o parceiro ou parceira que ela quisesse que acompanhasse essa gestação exclusivamente dela, tanto que a pessoa recebia um invite, assim, né, para poder entrar no aplicativo naquela gestação, e também para aprovar ainda mais o compartilhamento dessas informações, a gente tinha um checklist de venda e compra de produtos, era onde a gente fortalecia a nossa rentabilidade, porque a gente fazia uma parceria com a loja de varejo, e a gente vendia produtos pelo nosso link e recebia uma porcentagem do lucro dessas vendas. Então, veja, o Technovation, desde o início, é para você pensar como se fosse uma empresa. Você tem que desenvolver metas, objetivos, visão, valores. Você tem que desenvolver toda uma marca, pensar em modelo de negócio, pensar em toda a estrutura que uma empresa de fato precisa ter desde o início, ó, startup, né? Então, essa formação empreendedora que a gente já teve, que a gente também tinha aulas de empreendedorismo para além de programação e design na escola, foi muito importante, porque a gente começou a entender que era possível criar uma empresa, que não necessariamente a gente precisava trabalhar em uma empresa, poderia também, a gente poderia criar algo a partir do que a gente idealizava, né? E aí a gente passou a competição e a gente começou a querer desenvolver ainda mais esse aplicativo. Só que nenhum de nós tínhamos computadores. Apesar de estudarmos tecnologia, a gente sabe que não é algo que é barato, né? E a gente usava na escola, então o César entrou nessa parceria aí, ficava todos os dias nas nossas férias. A gente vinha pra cá, o César deixava um computador pra gente programar. E até nos deu livre acesso a todos os professores que tivessem algum conteúdo pra nos ajudar em relação àquilo, né? E a gente tentou desenvolver, só que logo depois veio a pandemia, então não tinha pra onde correr, tinha pra onde ir. E foi que a gente parou pra pensar e disse, ok, não temos computadores, mas temos meios, cadernos, celular e internet. O que a gente vai fazer com a Allshade? O que é a Allshade em si? Que antes se chamava Allshade Girls, né? O que a Allshade Girls é em si? Aí a gente viu o programa de reaceleração, né, do Porto Digital, que chama Mind the Peace, mas fizeram uma edição do Mind the Minas. E aí a gente disse, não, agora a gente vai. A gente nem tinha dinheiro pra fazer inscrição, nem nada do tipo. E aí o pessoal do Porto Digital ficou sabendo e disse, não, vamos nessa. No hip-hop, vocês vão fazer parte disso. E aí a gente começou a pensar, a gente é uma empresa que faz aplicativos, a gente é uma empresa que faz sites, a gente é uma empresa de quê?
que a gente faz, para que público, isso tudo no meio da Midas. E você sabe, né, que esse processo de pensar em tudo isso é uma crise existencial todo dia. Todo dia você pensa, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida para poder pensar tudo isso. Então, assim, a gente passou por todo o processo e nos entendemos como uma software house, né? Apesar de já ter muitas, mas a gente entende, olhando para o cenário de Recife, mas podendo pensar também para o mundo, que hoje em dia a tecnologia na transformação digital é um dos principais pilares. E a partir disso a gente entende que empreendedores e empresas, eles precisam pensar em trazer, né, a inovação através da tecnologia, e é ressaltar que não é só a tecnologia que traz inovação, porque inovação não é criar algo novo, inovação é mudar algo, mudar a forma como algo já é feito para melhor. Então, quando a gente pensa em trazer essa inovação, muitos negócios precisam da sua presença digital. Por exemplo, no nosso início de se entender como software house, a gente queria vender para nossos clientes, mas até então a gente não tinha feito o nosso site. Como é que eu vendo o site para o cliente sem não ter site? Eles precisam me ver. E no mundo todo é assim. Hoje em dia a gente procura o site das coisas para ver se é confiável, sabe? Então, só Instagram não é suficiente, né? Só Instagram não é suficiente para entender a complexidade do seu negócio. Então, a gente começou a dizer, não, agora a gente vai fazer o nosso. Porque a gente já tinha tudo modulado direitinho, mas pegando tantos trabalhos, a gente não. Deixar para depois. E aí, demorou, né? Para fazer. Mas no meio da Midas a gente entendeu como uma software house focado, né? Hoje a gente está passando no processo de reformulação para entender melhor isso. Mas hoje a gente entendeu como uma software house focado para pequenos e microempreendedores, na verdade, né? Para que esses empreendedores consigam trazer a presença digital desde o início da sua formação, para que isso não seja um problema no futuro. Né? Então a gente trabalha criando identidades visuais, também sites, e aí vai landing pages, sites institucionais, menos e-commerce, né? Não é o que a gente faz hoje, justamente por sua complexidade em questão de logística, né? Porque aí a gente trata com outras coisas mais complexas que a gente até conseguiria fazer, mas poderia dar muito problema, assim, em relação ao cliente, em relação ao cliente final também, né? Que vai receber os produtos e tal. Então, é algo que a gente não trabalha hoje em dia, né? E aí, a gente passou por esse processo todinho para poder entender isso. Reformulamos o nome, virou a Shane Software House, né? Porque as pessoas sempre perguntavam, e só meninas trabalham aí? Por enquanto, sim. Mas não é um impedimento, né? Que outras pessoas não poderão trabalhar. E aí, foi todo esse processo, assim, que a gente foi vivenciando na pandemia. E hoje em dia, reformulando, né? Tudo que a gente tem feito, com os clientes que a gente tem feito. Também trabalhamos hoje. A gente trabalha com um modelo que é, no geral, uma personalização completa para o cliente. O cliente chega, conta todas as necessidades. A gente transcreve aquilo em um protótipo de alta fidelidade para que esse cliente consiga visualizar o que ele precisa, como ele quer aquilo. Tudo que ele fala, a gente transcreve isso e transforma no protótipo. Envia para o cliente, ele participa de todas as etapas do processo. Modificar isso, tira aquilo, bota desse jeito. A gente deixa total liberdade para essa personalização. E a gente também tem um outro formato que é para aqueles clientes que querem gastar um pouco menos com isso. Então a gente já tem alguns modelos que a gente faz lindos, inclusive. Nossa designer Então tem esses modelos pré-prontos que o cliente pode modificar e colocar aí as suas cores, suas fotos, a sua marca em si, né? O modelo de fato fica quase que personalizado. A gente só permanece com a estrutura que já tinha antes. E aí, eu acho que é isso. Acho que me apresentei. E aí eu sigo nessa carreira de tecnologia e educação também. Porque sempre fui apaixonada, apesar de no primeiro momento negar. Quando meu professor disse, você vai ser professora? Eu disse, não vou. Ele disse, você vai. E eu sou. E agora eu faço licenciatura em computação na Universidade Federal Rural de Pernambuco. E aí eu sigo com isso, trabalhando aqui no César também, nas partes da gente. E trabalho no César School, como estagiária de programação para os estudantes do ensino médio, da Escola Técnica Cícero Dias, né? Que é um projeto da UI Futuro. E aqui na School, tutora da disciplina de sistemas digitais para a graduação de design, que é uma coisa que todo mundo estranha, porque que design tem sistemas digitais. Mas para que os nossos estudantes tenham uma visão global sobre a tecnologia, né? Uma visão
geral e eles possam atuar nas mais diversas áreas, independente de ser design ou ciência da computação. Eles precisam dessa formação e a gente... E aí, segundo essa, eu acho que é isso, por enquanto. Tudo o que mais me chamou a atenção é você ter dito que tem 19 anos. Impressionante o quanto de coisa você já fez, o quanto de experiência que você já acumulou. E assim, eu de fato poderia passar muito tempo aqui perguntando coisas que eu tenho curiosidade sobre essa trajetória, sobre essas experiências, sobre obviamente o quanto de barreiras que você foi vencendo para aos 19 anos você poder contar já essa história inteira aqui pra gente. Eu acho que isso tem um peso muito grande. Tem alguns fatores que eu acho que vale a pena a gente conversar, e o primeiro deles é o quanto esse ecossistema que a gente chama aqui em Recife, né, o ecossistema do Porto Digital, mas extravasa inclusive a geografia do Porto Digital, mas o ecossistema de tecnologia, esse ambiente que há muitos anos vem gerando oportunidades e abrindo caminhos para mais pessoas fazerem parte disso. Como é que você entende ou enxerga que este ambiente, de alguma forma, te ajudou a seguir essa trajetória, te ajudou a chegar onde você está hoje? Óbvio, tem muito da sua capacidade, vontade, daquilo que você fez, mas eu acho que vale a pena a gente compartilhar também com quem escuta a gente esse papel de ecossistema, né? O papel do ambiente que a gente está, que muitas vezes de fato torna real essa vontade que a gente tem de empreender, de criar coisas novas, de viver cenários e situações como essa que você tem vivido hoje. Veja, eu defino o ecossistema como o que seria a definição perfeita de networking. É apoio, é braço, é sustentação para quando a gente está caindo pelos cantos. Por quê? Porque eu vejo, é uma coisa que eu falo muito, quando eu estou com algum problema ou necessidade que eu não consigo resolver, eu grito, levanto a mão pro céu e espero alguém puxar. E eu faço isso muito aqui no Porto Digital, isso acontece com frequência para muita gente está disposta a puxar seus braços, a lhe ajudar, a lhe dar uma mão, sabe? No início, na volta, né, depois que passou um pouco mais a pandemia, a gente não tinha onde trabalhar, a gente precisava de alguma forma trabalhar presencial. Hoje, no momento, o jeito funciona 100% home office, né? Mas no início a gente precisava de algumas coisas decidir juntos, ali, o presencial faz falta às vezes, sabe? E a gente não tinha uma sala, a gente não tinha condição de alugar uma sala. E aí o pessoal da Softex super apoiou, super disse, não, tem uma sala aqui, tem o porto, vocês podem usar o que vocês quiserem, sabe? Sem nenhum custo. Pega aqui esse endereço fiscal para vocês poderem utilizar. Depois, quando vocês tiverem condição, vocês vêm e pagam assim quando vocês puderem. O pessoal do Porto Digital, o apoio da Mind Minas, outros empreendedores que a gente chega, nossa, não sei como fazer isso. Eles vêm cá, senta aqui, bora para uma reunião. Vamos resolver isso. As pessoas estão muito dispostas a ajudar. E o network e a conexão é isso. É sobre você dizer o que precisa, outras pessoas estarem ali para ajudar. Em outro momento, você ser a pessoa que traz a solução, a ajuda. Né? Hoje em dia, quando a gente vai para os eventos, as pessoas começam, mas como vocês fizeram? Como vocês iniciaram? Como é que eu faço para criar uma startup? É só começar. E a gente vai ajudando, sabe? As pessoas são muito dispostas para isso. Você vê que as pessoas te procuram para entender suas necessidades, o que você precisa. E acho que sem isso o ecossistema ele não existe, ele não permanece, né, de pé. Porque se a gente tiver pessoas que só pensam no individual, só no seu e acabou-se, não tem para que existir então um ecossistema que se ajuda, né? Assim como o ecossistema da natureza. Tudo se ajuda, aqui também tem que se ajudar. E eu acho que isso fez com que a gente fosse trilhando esse caminho, né? Desde lá da ET Porto Digital, você vê que estava todo mundo curioso para entender o que era isso, o que a gente estava criando, como que a gente estava criando, como podia ajudar. A gente recebeu diversas mentorias, que as pessoas não chamam de mentoria, mas foi sentar no banco, começar a conversar, aquilo foi uma super mentoria. Eu fui para o último evento agora, da comunidade, que foi o Manguezal, né, que é a comunidade de startups que a gente tem aqui, e aí foi o Mangue Beer, que é aquele, né, conversa, bebe e assim vai. E aí eu tive uma conversa com a Emília. Nossa, a Emília é uma pessoa sensacional. E hoje ela trabalha no governo, né, do estado de Pernambuco para a área de transformação fiscal.
E aí, Emília, super conversando com a gente, deu uma mentoria. Eu fiz, Emília, pelo amor de Deus, eu precisava dessa mentoria. E tudo numa conversa, né? Então, eu acho que é isso que possibilita a gente criar. Quando a gente começa a criar algo um pouco distante desse ecossistema, acho que pode ser um caminho muito mais difícil. Porque a gente não tem esse apoio dessas pessoas para darem esse conteúdo pra gente. No meio da rua, como acontece muito aqui. Então, eu acho que para qualquer pessoa, para qualquer coisa, eu diria que estar participando de uma comunidade é muito importante. Para uma das pautas que fazem muito sentido para a minha vida e que eu levo até hoje sobre mais mulheres na área de tecnologia, eu falo muito sobre isso, das mulheres estarem incluídas em algum ecossistema, né, em alguma comunidade. A gente tem diversas aqui em Recife, que bom, né, que a gente tem isso. E através delas você consegue formação, tudo isso pessoas voluntárias, tá? Pessoas voluntárias, tudo gratuito, formação, você consegue alguns certificados, as próprias certificações que são caríssimas, às vezes recebem umas bolsas e conseguem repassar. Então, todas essas comunidades atuam com isso já fortemente e é sempre no intuito de ajudar, sabe? Nunca é com o intuito de tirar algum dinheiro das pessoas. É algo muito orgânico e que tem funcionado muito bem, eu acredito. Isso eu acho muito legal porque a gente às vezes deixa de falar o papel principal de um ecossistema, que é essa troca. É você estar disposto e disposta a estar num ambiente onde você vai encontrar pessoas que vão poder trocar alguma coisa com você e que, obviamente, você também vai poder trocar alguma coisa com essas pessoas. Eu já ouvi muita gente falando, eu não sei se eu tenho alguma coisa para contribuir com o ecossistema, porque eu não tenho tanta experiência, eu não passei por tantos lugares, eu não aprendi tantas coisas, mas sempre aquilo que a gente faz, por mais no início que esteja, sempre tem alguém que precisa dessa ajuda e desse conhecimento que a gente tem. Então, eu acho que o papel de ecossistema é muito esse, é colocar todo mundo, no caso aqui de Recife, literalmente numa mesma geografia, né? Porque as pessoas acabam se encontrando nessa região que o Porto Digital hoje tem o seu parque tecnológico, né? Que as pessoas circulam, que tem empresas distribuídas, de que você consegue sentar num banco com alguém e ter uma conversa e essa conversa se tornar uma mentoria, porque era exatamente aquilo que você queria ouvir, às vezes uma opinião externa, uma outra experiência. Então eu acho que tem esse papel e é muito bom ouvir de você que tem feito parte ativa desse ecossistema, o quanto esse ecossistema tem, de alguma forma, participado dessa jornada, né? Eu me conectei com esse ecossistema de startups aqui de Recife em 2012. Então, assim, já vão 11 anos conectados nesse meio e é sempre bom ver que o ecossistema ele se atualiza, ele se regenera ao momento que ele está passando, ao momento que ele está vivendo. A gente vem em um cenário onde a reaproximação física ela está sendo cada vez mais valorizada, né? Não que isso não fosse importante antes, mas eu acho que agora a gente aprendeu a dar mais valor a esses encontros presenciais, a essas trocas dentro de um mesmo ambiente físico. E ver uma história como a tua e ver a forma que o ecossistema abraça perfis como o teu, eu acho que isso é muito importante. E eu acho que também é importante pelo tema que eu queria puxar agora para a conversa, que você já falou um pouco agora nessa última resposta, que é o papel de vocês impulsionarem, motivarem e trocarem também com mais mulheres nesse ecossistema de startups, né? A gente tem visto uma série de movimentos, uma série de discussões, uma série de programas voltados exclusivamente para mulheres, alguns mais específicos para mães, como é o B2Mami em São Paulo. Então a gente começa a ver que este mercado tem de fato aberto e consolidado portas para ter mais mulheres nesse meio, mas o que eu entendo, e eu queria ouvir tua opinião, é que a troca, o exemplo, a presença de pessoas como você nesse meio de tecnologia é o grande benefício que outras mulheres acabam tendo para ingressar nesse meio, para entender que esse espaço também é delas, que esse ecossistema também é delas. E você falou também que a Oxente, quando surgiu, era só mulheres, não que isso vá se manter
pelo futuro, como você mesmo colocou, mas eram só mulheres, o que também chama a atenção, porque muitas vezes a gente vê mulheres no ecossistema, mas de alguma forma em ambientes que são mulheres e homens ali, e muitas vezes o protagonismo da mulher é mais sofrido para ela conseguir, né? Existe uma jornada de autoafirmação muito mais complexa para a mulher, de fato, ter uma posição de liderança, ter uma posição de destaque, e ver esse movimento que vocês estão fazendo consciente, de serem só mulheres, onde vocês conseguem se posicionar dentro de um ecossistema que ainda majoritariamente é composto por homens e mais especificamente homens de um padrão muito repetitivo, vamos dizer assim, tanto de estereótipo quanto de trajetória, enfim. Como é essa posição que você ocupa hoje em motivar mais mulheres, em ser uma referência? E, de novo, eu estou falando com uma Duda de 19 anos, que a gente já consegue enxergar de fato como referência, que já consegue ser vista e lembrada como essa referência local. Como você mesmo falou, existem muitas mulheres aqui em Recife, e obviamente cada vez mais nas comunidades, mas são cases como o seu, que estão na prática, estão no dia a dia, estão empreendendo, estão se posicionando, que eu acho que a gente precisa ouvir e conhecer cada vez mais. Então conta um pouquinho desse outro lado de Duda, ligado a essa aproximação de mais mulheres nesse ecossistema. Mas sim, é muito louco essa questão de você se ver como uma representação, né, dentro de qualquer área, né? Porque você se perde nos pensamentos, às vezes você fica, meu Deus, é isso mesmo? Tem certeza? Sou eu, moça? E aí a primeira vez que eu vi isso, eu tava indo num acampamento, que eu era de gravadora, tá? Era um super acampamento, muita gente, Pernambuco. Tipo, até aqui em Goiânia, né? E aí chama muita gente. E eu tava passando mal nesse dia, não faço ideia do porquê. E aí tava me levando pra enfermaria, eu tava andando meio mole assim. Aí chegou uma menina chorando perto de mim. E eu fiz assim, nossa, o que foi? Até melhorei na hora, né? Meu Deus, o que aconteceu? A gente sempre melhora pra cuidar dos outros. E aí ela falou assim, moça, Duda, que bom te contar aqui. Eu comecei na robótica na escola há pouco tempo. E é bem difícil, né? Porque a gente sabe como os meninos nos tratam. Como a gente não se vê nessa área. Todo mundo acha que não é uma área que é pras mulheres. E depois que eu vi você, porque na época em que eu estive na robótica, tiveram muitas propagandas, né, da robótica na escola, por ser um programa novo. E aí ela falou, nossa, depois que eu vi você me inspirou. E eu fiquei assim, calma, peraí. Ela tá dizendo que ela se inspirou por causa... E ela falou, eu só permaneci por causa de você, porque eu já tava a ponto de desistir. E aí eu fiquei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Eu parei 5 segundos assim, eu, obrigada, não sei o que, dei um abraço nela. E aí ela seguiu com a equipe dela, né? E eu fiquei, cara, o que é isso? Sabe? O que é isso? Eu entendi e não entendi ao mesmo tempo. Quando eu tava lá na robótica, eu era a única menina da equipe sempre. Eu não entendia quando os meninos ficavam falando de que não era o meu lugar, de que eu não deveria estar ali, que eu tava atrapalhando. Eu não entendia quando os meninos, eles desacatavam qualquer opinião ou decisão minha, porque eu era capitã, por escolha, né? Dos nossos mentores. Então eu não entendia por que isso acontecia. Achava que era só algum problema comigo e não por ser mulher. E eu comecei a perceber que era isso, sabe? Que eles não queriam, não achavam que eu deveria estar ali. Assim como aconteceu com outras meninas que entraram junto comigo e aos poucos foram se saindo, né? A gente ouviu de professor perguntar assim, espero que vocês não estejam aqui fazendo curso para arrumar namoradinho. Gente, por que as meninas estão indo com o propósito de arrumar namorado e os meninos não estão fazendo a mesma coisa? Por que pra eles o pensamento não é dessa forma, sabe? Então, foi um processo bem doloroso para entender isso. Quando eu entrei na Tempo Digital e ver que as minhas professoras de programação, seja aqui na robótica inteira, as mulheres que tinham estavam em posição de coordenação ou em uma posição muito distante de mim. Eu só tive professores e mentores homens, né, em todo o processo. E aí, inclusive, professores maravilhosos, né, professores que
me defenderam em momentos que precisava, se colocaram assim, de olha, ou você escuta ela, ou você que vai ter que sair. Porque eu entendo que a capacidade dela aqui é muito maior que a sua, o que você vai escolher? Já houveram conversas assim, eu fiquei, meu Deus, calma. Vamos com calma, minha gente. Então, assim, depois que eu entrei na Depot Digital e ver que as duas professoras de programação eram mulheres e os professores de design eram homens, foi algo que o César fez já pra gente virar essa chave, sabe? Então eram professoras muito engajadas, Lili, Gabi, amo, nossa, ai, sou fã, sempre, até hoje falo com elas, assim, e foram as mulheres que abriram portas pra gente, foram elas que mentoraram a gente no Technovation, foram as madrinhas, né, da Shape. Então, elas nos levavam para eventos, divulgavam eventos de umas mulheres na área de tecnologia, e tudo isso foi uma coisa que foi um assunto que foi permeando a minha vida, né, e foi uma coisa que eu sempre fui lutando muito, e sempre tentando, de alguma forma, ajudar nesse sentido. Então, oficinas, palestras, já fiz muita coisa nesse sentido, porque eu acho que quanto mais a gente fala, mais pessoas pensam, e quanto mais elas pensam, mais elas agem, elas têm ações para mudar isso. Então, ter um ecossistema que valoriza isso é muito importante para que a gente esteja junto nessa luta, né? E, ao mesmo tempo, a gente sabe que é um ecossistema que reproduz o estereótipo há muito tempo, né? Mas que aos poucos a gente vai ganhando o nosso espaço, né? Não é nem ganhando, às vezes é tomando mesmo, porque é difícil, é um caminho bem difícil. E eu fui recentemente, né, para o Web Summit, que foi na primeira edição, que foi no Rio. E o Web Summit teve, o Banco do Brasil levou essa temática. O lounge do Banco do Brasil inteiro era a temática For All Women. Eu tô até com o brochezinho aqui no crachá. E, nossa, era um stand mais lotado do evento inteiro. Não importava qual era a palestra que estava nos outros. Esse stand era a gente sentado no chão, sentado na arquibancadazinha que eles fizeram lá, em todas as cadeiras, do lado de fora, olhando assim pelas plantas, né, porque eles fizeram um paisagismo. Então as pessoas tentando de todo jeito acessar esses conteúdos. Então a gente teve mulheres incríveis e que se tornaram representação para quem não conhecia, se tornou referência, se tornou inspiração, a partir do momento que a gente conheceu. E eu participei no último dia só, mas eu passei todos os dias observando essas mulheres falando, caramba, não é só comigo, não é só por fulano ou ciclano, é para todo mundo essa realidade, mas quando a gente se une, é aí que as coisas acontecem, né? Então, as meninas lá do Banco do Brasil criaram voluntariamente Mulher Empreender. A gente faz tanta coisa e às vezes a gente nem é pensada, né, para ocupar cargos de liderança, sabe? Mesmo que a gente prove 1000 vezes. Então, é como você disse, você tem que provar 1000 vezes que você é capaz. Então, às vezes, eu precisava da afirmação de um homem para que outros homens compreendessem que a minha opinião importava. E é muito louco a gente vivenciar isso, né? Lá no lounge do Banco do Brasil, no Web Summit, a gente viu que a primeira coisa que a gente entrou no Web Summit tinham poucas mulheres para fazerem a revista, e a gente pensou, gente, como que um evento que quer valorizar mais mulheres, tem poucas mulheres para fazer a revista, então a fila dos homens não tinha ninguém nas filas, e as das mulheres eram filas enormes para poder entrar. Depois que foi reclamado, no segundo dia já mudaram isso, e a gente já viu, opa, realmente, tem mudança. E aí, depois, outra coisa que a gente viu no evento é que foi 40% da quantidade de pessoas, passaram 20.000 pessoas lá, né? Mulheres que estavam participando desse evento. Então, é uma crescente, a gente está ocupando esse espaço. Lá a gente conversou muito sobre a startup, a criação, mas também sobre como essas meninas podem alcançar esse espaço. E como empresas, né, grandes empresas podem ajudar nisso. E eu falei e permaneço com essa minha questão. Primeiro que a gente tem que fortalecer esse contato com a tecnologia para as meninas desde o primeiro contato com a educação, ou seja, desde o ensino fundamental ali, para que elas não precisem nem pensar no estereótipo de que mulheres não podem estar nas áreas exatas. Elas têm que ter esse acesso para elas terem na cabeça delas que é uma possibilidade, elas já fizeram isso, é uma coisa que elas podem sim ter, né, no futuro. Inclusive eu tenho criado idealizado, né, muitos projetos que vão acontecer, né, se tudo der certo daqui para o ano que vem. Em relação a isso, formação de meninas, então esse investimento em formação de meninas desde o início da sua educação, né, da educação primária ali, também a facilitação, né, a formação para essas meninas, porque
A gente fala muito que existem muitas vagas, mas precisa dessa formação para que essas meninas possam acessar essas vagas. E a questão de que elas entenderem também o quão a formação é importante. Porque a gente tem as oportunidades e a gente pode conseguir várias oportunidades. Mas se a gente não estiver pronta, se a gente não tiver capacitada, não adianta. Não vai ter a oportunidade certa pra gente. Então, assim, elas valorizarem essa educação desde o início, né? E, no segundo momento, sobre o que essas empresas podem fazer. Porque as empresas falam muito. Nossa, eu tenho vários projetos, eu tenho dinheiro para investir nisso, mas eu não sei por onde começar, por quem começar. E aí eu volto na questão de comunidades. A gente tem tantas comunidades que fazem isso voluntariamente, sabe? E até nessa questão de formação de meninas mais novas, além de ter muitas comunidades fazendo isso voluntariamente, por que não pagar essas mulheres que estão nessas comunidades fazendo acontecer, para que elas possam ser valorizadas e, para além disso, fazer um além, porque a gente, sem ser pago, faz tudo isso, imagina sendo pago. A gente faz um além, a gente passa do que é o esperado para a nossa experiência, né? E também, além disso, a gente tem a questão de que a gente quer mais mulheres na área, a gente quer mais mulheres podendo capacitar, mas a gente não quer pagar. Então, assim, como é que se diz que está valorizando as mulheres na área de tecnologia? E assim, não começa pelas pessoas que estão formando, são as pessoas que vão ser exemplo nesse processo, são as pessoas que vão ser de fato, inspiração dessas meninas desde o início, né? Então, são a referência, a ponte, que elas vão tirar dúvida. Então, eu acho que as empresas têm que pensar nisso. Às vezes falta ação, né? Ou idealizar, ou usar uma bandeira, como a gente fala, né? Levantar uma bandeira para falar de uma causa. Falta ação, né? Para além de falar sobre. Eu acho isso muito bacana e eu vou resgatar um ponto dessa tua resposta, que foi quando você comentou desde a época da robótica, assim, o comportamento dos próprios meninos e dos professores e eu acho que a gente vê nesse teu exemplo um problema que é cultural no que diz respeito até à formação de meninos enquanto ser humano social, porque você olha para uma faixa etária que está ali, sei lá, entre os 12 e os 14 anos, ali no Fundamental 2, ainda não está nem no ensino médio, e o menino já tem essa opinião sobre meninas, é uma coisa que vem sendo desenvolvido na cabeça desses adolescentes, dessas crianças, que é algo que, de fato, a escola precisa intervir. A escola precisa ser uma ponte com o ambiente social que a gente está construindo, porque se a gente for levar isso para frente, dizer, não, a escola técnica ensina, a universidade ensina, a sociedade ensina, a gente vai ter sempre uma construção muito árdua para mulheres e qualquer perfil de diversidade que a gente possa falar aqui alcançarem seus espaços. Tem uma coisa que você colocou que eu também acho muito importante, que não é homens cederem espaço para as mulheres. O espaço é da capacidade, e a capacidade não tem gênero, não tem cor, não tem CEP, a capacidade é a capacidade. Então eu acho que essa ocupação do espaço, ela sempre foi diversa, mas sempre existiu um grupo homogêneo que silenciou essa diversidade, ou que dificultou essa diversidade a ocupar uns espaços que sempre foi da diversidade, né? Então, eu acho que, por mais nova que você ainda seja, a consciência que você tem desse papel, a consciência que você tem da sua própria jornada, né? Porque não é só o reconhecimento de outras pessoas, mas é também você reconhecer a sua capacidade, o estar pronta, como você falou, que eu acho que isso é muito importante, né? Hoje, quando a gente olha para o mercado, principalmente um mercado que envolve tanto tecnologia quanto negócios, né, finanças e tudo mais, a gente vê que as mulheres precisam ter um posicionamento de formação muito mais sólido, às vezes, do que os próprios homens, né? Como se para uma mulher atuar no meio de tecnologia ela precisasse formalmente provar que é capaz, mas, por outro lado, um homem basta dizer que gosta e quer fazer aquilo, que as pessoas meio que naturalmente o aceitam. E eu acho que isso é um contrassenso histórico-cultural que, de novo, a gente precisa
primeiro, mudar a cabeça das pessoas lá no começo da trajetória, lá no começo da formação social dessas pessoas, para que em momentos como esse, em momentos que você está na universidade ou está no mercado, que as pessoas saibam reconhecer capacidades e não gênero, fisionomia, CEP, histórico, isso pouco importa, né? Então, é muito bacana ver esse movimento. Gostei muito do ponto que você falou, dessa questão das empresas estarem abraçando esses movimentos, porque a gente também tem que entender que esses movimentos eles não são só midiáticos. Não adianta você levantar uma bandeira porque promove uma visão melhor da empresa se isso não faz parte da sua cultura, se isso não faz parte do seu dia a dia. Isso é perceptível, né? Então, quando uma empresa acha que está levantando uma bandeira para ter um posicionamento de marketing ou de mercado melhor, mas isso não faz parte daquela estrutura, é muito fácil perceber as relações, o comportamento, a fala deixa muito evidente o que acontece na realidade. Então, eu acho que adotar isso como prática só vai ser cada vez mais efetivo quando tiverem também mulheres nessas posições de liderança e de construção. O caso do Banco do Brasil é ótimo, que mudou muito a estrutura de diretorias e de, vamos dizer assim, pessoas com capacidade de decisão macro na estrutura. Então, eu acho que isso foi um passo importante. Talvez, inclusive, a decisão para num evento como o Web Summit levantar essas pautas já seja uma das consequências dessa mudança da estrutura da empresa e não só uma ação de marketing. Então, isso também tem um ponto. E é muito, de novo, fechando esse meu comentário, é muito legal ver o quanto vocês se esforçam para esse movimento ganhar espaço, para mais meninas se identificarem com vocês. E, de novo, não só como uma inspiração meio vaga, né, meio distante, mas como uma inspiração de tipo, esse espaço também é seu. Se é o que você curte fazer, vem que dá para fazer. Se você quer se meter nesse meio, vem se meter nesse meio, porque aqui também é para você. Então, acho que esse é um papel importante. E eu queria voltar para um ponto que você colocou, que é esse reconhecimento formal de mulheres, né? Você falou dos projetos, você falou das ações voluntárias. Como é que hoje você enxerga o papel dessas comunidades, e aí sejam as comunidades específicas para discutir esse tema de mulheres na tecnologia ou empreendedorismo feminino, mas sejam as comunidades como um todo, numa visão mais heterogênea dos perfis. Como é que você enxerga esse ambiente como... E obviamente enxerga esse ambiente de hoje para frente como um ambiente pró essa diversidade? Como é que você hoje se vê nesse ecossistema e projeta esse ecossistema daqui para frente? Mas eu espero que seja um crescimento sem medidas, assim, né? Porque foram através dessas comunidades que eu pude me inserir mais dentro do nosso ecossistema, né? Do curso digital, participar de eventos, ter certificações, né? Foram coisas que eu falei e que eu falo porque eu participei de tudo isso. Eu utilizei tudo isso. Então, assim, essas comunidades, elas precisam permanecer existindo, porque para todo aquele que inicia, existe um início. E o início, através das comunidades, é um início que facilita, né? Que facilita a nossa vida. E a gente poder trabalhar esses assuntos, por vezes a gente nem sabe as situações que a gente vem perpassando, né? Então, assim, coisas que perpassam por nossas vidas, a gente não tem ideia da definição daquilo, por que aquilo acontece. E é através dessas comunidades que a gente tem esse ângulo, esse fortalecimento, né? A comunidade das mulheres aqui de Recife, a gente tem Pai Ladies, Jungle Girls, a gente tem Inspirada, a gente tem muitas comunidades, né? Mas essas comunidades são as que, quando acontece alguma coisa nas empresas, por exemplo, a gente tá ali, não, bora. Não é isso não, você tem que falar, as pessoas têm que te ouvir, você tem capacidade. Esse ombro amigo, para além da formação técnica, que já é algo que elas fazem muito, por muitas mulheres, é essa questão de impulsionar. Esse impulsionar, eu tenho uma vaga na minha empresa, eu vou indicar uma mulher, porque eu sei que a gente precisa, né, desse espaço.
Então, você falou em um momento, não é que a gente está tirando vagas de homens para colocar mulheres. A gente acredita, eu acredito, é uma frase que eu falo muito, que o mundo deveria ser todo para todo mundo, sem distinção de raça, nem de nada, assim. Eu falo muito de mulheres da tecnologia, mas eu sou uma mulher preta, né? As pessoas que estão no podcast não deveriam estar sabendo até agora, mas eu sou uma mulher preta. Então, assim, é um recorte que, querendo ou não, é um recorte a mais. Então, a gente vai vendo a minoria da minoria, e aí tem a minoria da minoria da minoria, né? Então, assim, pessoas olharem pra você com um olhar de coitadinha, como se você não tivesse capacidade, ou se você não tivesse condições financeiras, independente de ter ou não, você deveria ser tratado igual a todo mundo, né? E são coisas que eu vivenciei e que as comunidades me fortaleceram para que hoje eu pudesse estar aqui e com a cabeça erguida para qualquer situação dessa e me posicionando, né? Porque a gente precisa desse apoio. A gente, às vezes, tem nas nossas casas pais que não compreendem muito sobre isso, não tem noção disso. E a gente, ainda mais vindo dessa história minha toda, né? Que eu acabei de sair da adolescência, praticamente. Então, meus pais não fazem ideia dessas coisas. Pra eles, sabe? Nada disso que eu venho a falar faz sentido. Mas, a gente sabe, essas comunidades foram quem foram me guiando, assim. E me fazendo parte desse meu processo de construção. Então, eu vejo isso como muito, muito importante. Voltando um pouco no comentário, né, para além das comunidades, você falou da formação de meninos, eu acho que a gente precisa estar preparado. Em relação a professores também, a gente sabe que o papel do professor já é um papel muito árduo, porque a gente tem que prestar atenção em tudo. A gente tem que dar conta de 50 meninos numa sala, e a gente tem que estar pronto para fazer projetos inovadores, e levar para feiras, e ganhar premiações. É muita coisa para um professor só. Mas, enquanto pessoas, a gente tem que tomar a responsabilidade para si. Não só professores, como qualquer um que faça parte de uma equipe pedagógica de uma escola, ou qualquer pessoa que quer que passe na vida de uma pessoa, de algum estudante ou de alguém. A pessoa fez uma ação ou falou de uma forma, você percebe que é sem intenção? Vai lá, toma para si essa responsabilidade de ajudar na formação dessa pessoa, de dizer, cara, o que tu acha? Tu acha realmente isso? Tu acha que isso tá certo? Não chegar de forma de você tá errado, vamos logo, né, lixar a pessoa. Não, não é isso, sabe? Às vezes as pessoas precisam realmente dessa formação porque na casa delas isso não existe. Ou elas vão reproduzir aquilo que os pais ou a família reproduz, mesmo que seja algo violento. Então, às vezes falta da gente tomar responsabilidade enquanto ser humano para nossa comunidade em si, né? Para o nosso ecossistema do ser humano, de dizer, olha, não é bem assim. Por exemplo, um exemplo simples assim, né, da minha família, meus irmãos, né, meus primos. Eu não sou mãe de ninguém, mas eu também vou lá e tipo, olha, tu tem certeza que é isso? Sabe? Às vezes minha irmã fala, digo, minha filha, você, olha, veja bem, sabe, com todo o cuidado do mundo. Quando eu trabalhei no ensino inglês, né, para crianças do segundo ao quinto ano. E aí, teve um aluno que falou assim, professora, a mãe desse aluno era policial. Minha mãe falou que todo mundo que tem piercing e tatuagem é marginal. E eu tava piercing na época, eu falei assim, veja bem. Aí eu já comecei a rir, porque eu fiquei sem saber como fazer. Eu falei, veja bem, você acha que a tia é marginal? Eu chamava de tia, mas você acha que a tia é marginal? Ele, não, eu gosto muito da senhora. Eu fiz outra tia, ela tem várias tatuagens. Você já percebeu isso? Ele, percebi, tia. Eu fiz, olha, por mais que sua mãe pense isso, você tem exemplo de pessoas que não são, certo? E você pode ter a sua opinião sobre isso. Você pode achar que sua mãe, que todo mundo é marginal, ou você pode achar que não, que as tias são um exemplo de que não é isso. E o que você pensa? Ele disse, não, eu acho que vocês são legais. Então, realmente, acho que eu não penso igual minha mãe. Aí eu fiquei, que bom. Mas aí é parte disso, sabe? Eu tomei pra mim essa responsabilidade de falar sobre isso. E no fundamental assim mais novo, a gente tem muito disso. Então, as professoras, elas tomam muito esse papel de vamos pensar. E a ideia não é que a gente quer colocar pensamentos na mente de ninguém. A gente quer seres pensantes. E é pra isso que a gente trabalha com a educação. Eu acho que é isso.
Cara, muito bom. Eu acho que a gente conseguiu passar por temas que eu nem imaginei, e eu acho que isso é que é legal numa conversa como essa, a gente poder conhecer as pessoas, suas histórias, suas opiniões, pontos de vista, para que a gente também reflita muita coisa que a gente vê, ou muitas vezes que a gente não vê, mas que existem então aí. Então eu de fato agradeço muito a conversa que a gente teve, a Duda que eu conheço agora e que as pessoas também estão conhecendo. Mas deixa eu te perguntar, gostou do papo? Amei, amei, de verdade. Que bom, eu fico feliz, fiquei muito feliz quando você convidou, né? E aí tá ansiosa pra saber como seria a nossa conversa, quais tópicos a gente ia passar. Mas foi muito gostoso, parecia que a gente tava aqui tomando um café e uma conversa despretensiosa, sabe? E ficar confortável com isso é muito bom, muito bom. Essas conversas assim, fazer a gente ter muito mais pra falar, né? E é muito bom, muito bom. Fiquei muito feliz pelo convite. Boa, cara, eu que te agradeço. Acho que essa é a ideia, a gente poder conhecer as pessoas, conhecer suas histórias. E hoje eu acho que a gente teve um ótimo exemplo de como esse ambiente de tecnologia ainda tem muito a aprender, mas já também tem muito a ensinar com cases como o seu, que mesmo, e eu vou reforçar isso porque de fato foi uma coisa que me chamou a atenção, mesmo ainda com tão poucos anos de vida, com tanta história, com tanta experiência, eu só fico imaginando quem vai ser Duda daqui 10, 15, 20 anos, o que é que você já vai ter construído para lá. E assim, eu espero poder acompanhar de alguma forma, saber o que está acontecendo. Lembrando para quem está ouvindo a gente até aqui, que como toda edição, essa edição também vai ter uma edição da newsletter complementando os conteúdos que a gente conversou aqui. Eu vou colocar todos os links de referência que Duda mencionou, porque eu acho que são coisas importantes para as pessoas conhecerem, terem mais opinião sobre, mais informação sobre isso. Então, Duda, obrigado mais uma vez, e para quem ouviu, a gente se escuta no próximo Papo de Camelo. Valeu!